A graça e a paz do Senhor Jesus, querida igreja. É uma honra estar aqui mais uma vez, né, para poder estar ministrando a palavra do Senhor nessa noite, nesse culto de missões, né, e duplamente também, né, a gente tem aí hoje a comemoração do Dia das Mães, né, então é um privilégio estar trazendo aí também a mensagem aí para as queridas irmãs. Sem mais delongas, eu pedi aos irmãos que abram as suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 1, verso 10. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Nós temos aqui um trecho da história de Ana, a mãe de Samuel, né, do profeta Samuel. Diz o texto: ela, porém, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta em 1 Samuel, nós vamos continuar discorrendo nesse texto a respeito de Ana e de outras grandes mulheres que vão nos ensinar essa noite algo vindo do trono de Deus. Eu creio nisso, você crê? Amém? Queridos, podeis assentar. Hoje nós comemoramos aí o Dia das Mães, né? E é um dia que não se celebra apenas a biologia, o fato da mãe trazer no seu ventre aí um filho, tecer no seu ventre, né? Um novo ser. Não apenas um fato biológico, mas traz também um entendimento teológico da maternidade, né? Ser mãe é como ser meio que uma pastora, né? Uma cuidadora, uma psicóloga, uma enfermeira e tantas outras atribuições e profissões que estão relacionadas com o cuidado da vida do outro. Quando a gente pensa em cuidado, a primeira palavra que vem à nossa mente é mãe, né? Porque mãe é aquela que realmente que cuida, que nos entende desde a nossa tenra idade, é aquela que sopra o dodói, né? Nosso primeiro dodói. E Deus escolhe mulheres, né? Mulheres que muitas vezes, no âmbito social e histórico que a gente tem, são seres muitas vezes frágeis, oprimidos, né? Talvez a minoria dentro de algumas classes sociais, e Deus escolhe essas mulheres, mulheres que foram estéreis para gerar, inclusive, grandes libertadores, grandes profetas, grandes pastores e o próprio Salvador, o Senhor Jesus. Hoje nós vamos examinar, à luz da palavra, 4 grandes mulheres, que nos dão aqui alguns exemplos espirituais, que nos trazem exemplos de como nós podemos agir em relação aos outros e aos nossos filhos. Nós vamos falar essa noite sobre Joquebede, a mãe de Moisés, Ana, a mãe de Samuel, Eunice, a mãe de Timóteo, e Maria, a mãe de Jesus. No Salmo 56, 8, nós temos que tu tens, ó Senhor, contado as minhas peregrinações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Eu creio que cada lágrima derramada por uma mãe, por seu filho, é como um clamor silencioso, né? Silencioso aos nossos ouvidos, mas que estão atentos os ouvidos do Senhor a esse clamor e que seguem rumo ao céu, ao trono de Deus. Cada lágrima, cada clamor de uma mãe está registrado no livro do Senhor, está diante dele como um memorial. E quando nós vemos a história dessas mulheres, nós podemos aprender aqui 4 pontos importantes. A dor de quem clama, né? E que muitas vezes essa dor, essa angústia de alma, como era o caso de Ana, é um clamor que sobe até o Senhor. A fé de alguém que persevera, né? De alguém que mesmo no meio das dificuldades, no meio de todas
as condições adversas, ela crê que as coisas seguirão e que o Senhor está no controle. É o caso de Joquebede, né? Da consagração radical, né? E também do cântico triunfante, de estar alegre, porque ela conseguiu alcançar a vitória de acordo com a fé que foi operada nela. Quando nós vemos a história de Joquebede e de Ana, nós vemos duas mulheres que clamaram ao Senhor. Em 1 Samuel de 1 a 8, né, eu pedi para que vocês continuassem aí com as suas Bíblias abertas, nós temos aqui um pouco da história de Ana. Né? De 1 a 8, diz o seguinte: havia um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, que se chamava Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. E tinha duas mulheres. O nome de um era Ana e o da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. E subia este homem todos os anos da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, eram ali sacerdotes do Senhor. E sucedeu que, no dia que Eucana sacrificava, dava a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos porções. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, ainda que o Senhor a tinha deixado estéril. E sua rival a provocava grandemente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado estéril. E assim fazia ano após ano. E sucedia que sempre que subia à casa do Senhor, ela assim a provocava, de forma que ela chorava e não comia. Então lhe disse Eucana, seu marido: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está tristes no seu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Queridos, para a gente entender um pouco esse texto, a gente tem que entender também o contexto, né, da questão ali do sacrifício. Né? Esses sacrifícios eram chamados de sacrifícios de paz e estavam descritos no livro de Levítico, lá no capítulo 7, de 11 a 34. Eram ofertas voluntárias que expressavam gratidão. Eram ofertas sobre cumprimento de votos ou ações de graças pela bondade de Deus durante aquele ano. Era como se a pessoa sacrificasse para agradecer a Deus sobre as bênçãos e as graças alcançadas durante todo aquele ano. Era uma forma de louvor, era uma forma de adoração. E ela era diferente dos sacrifícios expiatórios, que eram aqueles sacrifícios que eram feitos pelos sacerdotes para expiação de pecados. Aqui não se tinha um sacrifício de expiação de pecados, mas um sacrifício de ações de graça. E tinha 3 tipos, né, conforme eu comentei, que são ações de graças por livramentos, votivas, né, votos que as pessoas faziam ao Senhor e cumpriam ali aqueles votos, né, devido às promessas aí que se cumpriam, e ofertas voluntárias livres. Né? E isso acontecia de tempos em tempos. As ações de graças eram para agradecer bênçãos específicas, cura, salvação de perigos, livramentos. Né? As ofertas votivas ou de votos eram cumprimentos de votos feitos ao Senhor em momentos de necessidade. E as voluntárias eram um louvor espontâneo pela generosidade divina que operava na vida daquela pessoa. E segundo o texto de Levítico, a carne deveria ser comida no mesmo dia ou no dia seguinte, nunca no terceiro dia, para evitar ali impureza, né, e aquilo ali dando uma conotação ali de higiene também e de comunhão, além de dependência do Senhor. Quando nós entramos na Nova Aliança, no Novo Testamento, nós vemos que essas ofertas elas apontavam para a cruz de Cristo,
para a graça alcançada em Cristo, para o cumprimento das promessas do Senhor. E todos esses rituais de sacrifícios, então, são substituídos por um louvor espiritual, um louvor genuíno, né? Quando Jesus fala, olha, vem a hora, mulher, para a mulher no poço, né? Que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, não no templo e nem no monte, mas em espírito e em verdade. Então, nós tínhamos aqui um momento de comunhão da família. Parte daquela oferta ali era distribuída ali para a família, né? Uma parte era entregue aos sacerdotes e era queimada no altar para o Senhor, em agradecimento ao Senhor. Uma parte ficava com os levitas para a sua subsistência e uma parte, aquela família que estava oferecendo aquela oferta, comia daquela oferta. E aquilo ali simbolizava um momento de comunhão, um momento de aliança daquela família. E a gente vê que no texto que Eucana dava porções para sua família, para Penina, para os seus filhos, mas para Ana ele dava uma porção dobrada. Ele estava enfatizando ali que a aliança que ele tinha com ela continuava mais forte do que nunca, mesmo que ela fosse estéril, que ele tinha uma aliança com ela e que ele cria que Deus haveria de abençoá-la com um filho, né? E quando a gente olha para Penina, a gente vê a arrogância de alguém que tinha muitos filhos, a arrogância de alguém que praticamente esfregava isso na cara da outra pessoa, né? E a gente fica pensando quantas Peninas existem atualmente, né, nos dias atuais. Quantas pessoas ficam esfregando na sua cara a felicidade delas diante de algo que você ainda está buscando e procurando. Existem muitas peninas espirituais, né? E isso causa amargura de alma. O texto, quando fala que amargura de alma de Ana, ele fala de Mara Nefeste. Mara, se a gente vai lembrar, as águas amargas, né, de Mara. Mara significa amargo, Nefeste, alma. Então, era amargura de alma. Era algo profundo, era uma angústia existencial que estava sobre a vida de Ana. E a gente fica pensando, quantas mães hoje sofrem com essas peninas modernas, né? E quantas que decidem fazer algo a respeito disso? Será que levam a sua dor ao trono de Deus, como Ana fez? Ana decidiu levar a sua dor, a sua angústia diante do Senhor. Nós vamos voltar no texto de Ana, mas antes eu queria traçar aqui um paralelo com Joquebede, né? Joquebede foi a mãe de Moisés. E lá no texto de Êxodo 2, de 1 a 4, diz o seguinte: foi um homem da casa de Levi e tomou uma filha de Levi, a qual concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu 3 meses. E não podendo mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou entre os juncos à beira do rio. E a irmã dele ficou a alguma distância para saber o que lhe aconteceria. Nós vemos aqui uma mulher que desafiou aí o decreto de um poderoso faraó. A arca, né, ou o cesto em que foi colocado ali Moisés, simbolizava salvação divina. Era uma mulher que perseverou com a sua fé. Se você olhar e traçar um paralelo entre Ana e Joquebede, as duas perderam seus filhos por algum tempo. Ana entregou o seu filho depois a Samuel para ser criado como um levita, né, e ficou longe de Samuel, e Joquebede, crendo pela fé, né, ela recuperou de volta o seu filho, a filha, a princesa, né, de Faraó, a princesa do Egito. Ela
deu de volta ali a Joquebede o filho para que ela amamentasse, até que ele estivesse numa idade um pouco eh, um pouco maior, né, para que pudesse, então, ser ensinado no palácio. Então, nós vemos que Joquebede também teve essa dor, né, de ter o seu filho de volta e depois ter que entregá-lo de novo no palácio, assim como aconteceu com Ana, né. Ela teve uma fé que persevera, né, mesmo em meio àquelas dificuldades, mesmo em meio ao decreto de Faraó, ela creu, falou: "Se o Senhor me deu este filho, não é para que ele pereça na mão de Faraó". E crendo, né, ela decidiu agir e fez aquele cesto calafetado com betume e piche e colocou o pequeno Moisés num rio cheio de animais selvagens, de crocodilos, hipopótamos e toda sorte de animais selvagens, crendo que Deus o guardaria. E Deus honrou a sua fé e levou aquele cesto até a princesa do Egito. E o desenrolar da história nós já conhecemos. E eu queria também que a gente pensasse em mais outras duas mulheres que foram perseverantes. Nós vemos Eunice e Ana, quando nós colocamos um paralelo entre as duas também. Eunice, a mãe de Timóteo, e Ana, a mãe de Samuel. Do versículo 9 ao 18 de 1 Samuel 1, nós temos então que então Ana se levantou depois de ter comido e bebido em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado sobre um assento junto a uma das colunas do santuário do Senhor. E ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e dela te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor eu o darei por todos os dias da sua vida, e navalha não subirá sobre a sua cabeça. E aconteceu que, multiplicando-se a sua oração diante do Senhor, Eli atentou para a sua boca, porque Ana falava em seu coração e só se moviam os seus lábios, mas a sua voz não se ouvia. E por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás embriagada? Aparta de ti o vinho. Porém, Ana respondeu e disse: Não, senhor meu, eu sou uma mulher de espírito aflito. Nem vinho, nem bebida forte bebi, mas derramei a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por uma mulher imprudente, porque da multidão do meu cuidado e do meu enfado tenho falado até agora. Então Eli respondeu e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. Ana distingue aqui claramente que ela não estava com uma embriaguez carnal, mas com uma angústia espiritual. E isso traz para a gente algo para a gente refletir, pensar também quantas pessoas se embriagam com amargura de alma. Quantas coisas você tem guardado no seu coração e tem sido aquilo ali uma amargura de alma para a sua vida, e muitas vezes você acaba embriagado com aquilo, perde a noção, a razão das coisas, né? E às vezes parece como alguém que está sobre o efeito de, de algo ilícito, né? Como foi o caso aqui de Ana. Mas o texto fala que ela perseverou, né? E ela distinguiu: meu Senhor, eu não estou embriagada, não tomei bebida forte, nem vinho, mas isso é angústia da minha alma, porque tenho clamado ao Senhor. E o sacerdote ali, então, abençoa Ana e diz: olha, vai em paz e que o Deus de Israel te conceda a tua petição. E ela, então, alcança o favor de Deus. Ela, então, no tempo oportuno, ela concebe e dá a luz aí a Samuel. E nós temos Eunice,
né? Eunice é uma das poucas mulheres também que são citadas no Novo Testamento, né? Lá em 2 Timóteo, de 1 a 5, nós temos Paulo escrevendo uma carta para o jovem pastor Timóteo, e ele diz o seguinte no verso 5: trago, pois, a memória da tua fé não fingida, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, verso 14 a 15, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Eunice educa Timóteo em uma casa pagã durante 15 anos. O contexto, queridos, histórico, era que Eunice ela era uma mulher judia cristã casada com um grego. E provavelmente esse pai de Timóteo, né, influenciou até mesmo a falta da circuncisão de Timóteo na infância. E quando a gente vê essa citação, nós entendemos que Lóide, a avó, e Eunice instruíram o jovem Timóteo nas Escrituras desde cedo. Está lá no texto da segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, 14 a 15. Preparando esse jovem para o ministério. Paulo encontra Timóteo em Listra durante a sua segunda viagem missionária. E ele reconhece o impacto espiritual da sua mãe sobre aquele discípulo fiel, a quem ele tratava como um filho na fé. A gente tem aqui um exemplo da transmissão geracional de fé, né, culminando aqui com um líder, né, da envergadura de Timóteo na igreja primitiva. E aí cabe um parêntese para a gente pensar. Nós estamos num culto de missões, né? E muitas vezes a gente fica pensando que missões é você ir lá para a África. Eu já falo isso no seminário, em mensagem. A gente fica pensando que missões é só você ir lá para a África, é só você ir lá para o Vale de Jequitinhonha, é só você ir lá para um lugar remoto para falar do Evangelho. Isso também é missões. Mas criar um filho é missão. Ser mãe é uma missão dada por Deus. E a gente vê que Paulo valorizou isso nessas duas mulheres, em Lóide e Eunice, porque elas criaram um homem que passou a ser um líder da igreja primitiva. Alguém que tinha uma conduta ilibada, alguém que era admirado pelo apóstolo Paulo. Cumpriram bem a sua missão. E a gente fica pensando, né? Quantas pessoas já pararam para pensar que criar filhos é uma missão dada por Deus? Você já parou para pensar na mãe de Billy Graham, na mãe de John Wesley, dos grandes avivalistas? Que papel que elas tiveram na formação desses homens e o impacto que esses homens tiveram na vida de milhares e milhares de pessoas. Com certeza, elas tiveram um impacto muito grande. Mães em lares mistos, como é o caso aqui de Eunice, a mãe de Timóteo, elas têm uma responsabilidade muito grande. Semear as escrituras, mesmo sem o apoio conjugal, mesmo sem o apoio do marido. Porque muita gente pensa que rede social educa, que rede social fala de Deus. Ah, mas eu uso a rede social, mas eu sigo só perfis evangélicos, só perfis de pessoas que falam de Deus, de mensagens de Deus. TikTok não educa ninguém. TikTok não fala de Deus como
alguém que tem responsabilidade sobre a vida de outra pessoa. Eu costumo falar isso sempre, né? Você pode ir para uma rede social, você pode ir para a internet e olhar um monte de coisas lá, mas a pessoa que está falando ali não tem a mesma responsabilidade espiritual com a sua vida que o seu pastor. Não tem a mesma responsabilidade espiritual com a sua vida que o seu pai e a sua mãe. É diferente. E Eunice entendeu isso. Lloyd ajudou ela também, né? E elas, por serem fiéis ao Senhor, alcançaram também essa grande bênção, né? De criar aí um homem aos pés do Senhor. Nós vamos ver também a questão da entrega dessas mulheres. Joquebede, Ana e Maria, mãe de Jesus, todas as três tiveram uma entrega que consagra aí as suas vidas. Em 1 Samuel, nós temos lá Ana falando, lá do verso 27 e 28, por este menino orava eu, e o Senhor me concebeu a minha petição que dele pedira. Por isso, eu o dedico também ao Senhor por todos os dias da sua vida. Ele será dedicado ao Senhor. E adoraram ali ao Senhor. Então, nós temos aqui, nesse texto, a consagração de Samuel ao Senhor. Ana recebeu uma dádiva de Deus e entregou de volta para Deus. Faz a gente pensar muito em Davi, mais à frente, quando ele vai consagrar ali aqueles valores para a construção do templo, e ele fala: Senhor, tudo recebemos da tua mão e da tua mão tu damos, né? E Ana faz isso também. Nós temos aqui uma consagração temporária com um propósito eterno. Em Êxodo 2:9, nós vemos aqui também a questão de Joquebede. Disse-lhe a filha de Faraó: leva essa criança, cria para mim, e te darei o teu salário. Então a mulher tomou a criança e a criou. E quando a criança cresceu, ela trouxe a filha de Faraó, o qual a adotou e lhe deu o nome de Moisés. E disse: porque eu o tirei das águas. Joquebede aqui entende também que quando ela confiou a vida do seu pequeno filho num cesto de junco no rio Nilo ao Senhor, que nunca mais a vida dela e a vida daquela criança seriam as mesmas, né? E embora a situação se modificasse e agora aquela criança estivesse sob a tutela de uma princesa do Egito, ela tinha que confiar que aquele menino voltaria novamente e cumpriria o propósito de Deus na sua vida e na vida de todo Israel, naquela época escravo. Maria, em Lucas 2, 34 a 35, nós temos lá Simeão abençoando ali a Jesus, e o texto diz o seguinte: Simeão o abençoou, a Jesus, e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e para a levantação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e que uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Lá no texto de João 19, 25 a 27, nós temos lá Maria sob a cruz, né? E o texto diz: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dali em diante o discípulo a tomou para casa. Maria sabia desde o momento que Simeão falou com ela que aquela criança que ela estava criando era filha
do Altíssimo, e que ela tinha um propósito, e que ela não tinha como interferir e mudar esse propósito. Então ela aceita aquele propósito para a sua vida, e ela consagra aquela criança, e ela, mesmo doendo a sua alma, como disse Simeão, mesmo como se fosse uma espada transpassando a sua alma, pela dor de ver ali o seu filho na cruz, ela entende ali a sua missão, ela entende que Jesus havia vindo com aquele propósito, e ela, desde a infância, o consagra para aquele momento, né? E eu fico pensando, quantos de nós, quando os nossos filhos nascem, a gente ora, a gente traz na igreja para ser apresentado ao Senhor, mas você tem consagrado os seus filhos? Não consagre o seu filho para Harvard, mas consagre o seu filho para altares, né? Para é, se dedicar aí ao Senhor. Não há nada mais importante do que dedicar a sua vida ao Senhor. O pastor David Shaw, ele fala em um dos seus livros, David Shaw é pastor da maior igreja da Coreia do Sul, a Igreja do Evangelho Pleno de Seul. E essa igreja tem milhares e milhares de pessoas. E ela tem um impacto muito grande na cidade de Seul. E no seu livro diz que ele se tranca durante algumas horas no seu gabinete para orar, jejuar, e aquilo ali é sagrado. Aquele horário é separado, né, é um horário de devocional dele e de intimidade dele com o Senhor, e a secretária não abre, não interrompe, não liga, nem que seja a família, a esposa, o que for, quem for, ela não interrompe lá o pastor. E foi, então, o presidente da Coreia do Sul ao gabinete desse pastor e falou para a secretária: olha, eu quero falar com o pastor. Show. Ela, sinto muito, mas ele não pode atender porque ele está no momento devocional dele. Você não entendeu, eu sou o presidente da Coreia. Não, eu sei quem é o senhor, mas ele não deixa interromper. Isso é um absurdo, protestou e tudo mais, mas teve que esperar. E quando acabou o tempo determinado que ele tinha para oração, ele sai então e recebe aquele presidente. E aquele presidente fala: olha, eu estava aqui te aguardando todo esse tempo aqui, falei com a sua secretária, mas ela não quis te interromper. Ele falou assim: olha, ela fez muito bem, né, porque você é o presidente da Coreia, mas eu estava falando com o rei do universo. Eu estava falando com o rei dos reis. E eu não iria interromper nada diante do trono dele para atender outra pessoa, quem quer que seja. A pessoa que entende isso, né, que entende o seu lugar, o seu papel, ela alcança esse propósito, né? Por isso, o fato de se consagrar uma pessoa para o altar é algo tão importante quanto consagrar uma pessoa para ser um grande cientista de Harvard, ser um grande estadista, um presidente de uma grande nação, né? E isso está nas mãos dos pais, principalmente das mães, que estão com seus filhos durante todo o tempo. O pai, ele tem uma responsabilidade, ele é o cabeça do lar, mas a mãe é aquela que acompanha o filho a maioria do tempo. Então, ela tem um papel primordial nessa missão. E quando a gente vê aqui essas mulheres alcançam a graça do Senhor, nós vemos aqui uma expressão de vitória, de cântico, né? Lá em 1 Samuel, nós temos lá o cântico de Ana, ela dizendo: o meu coração se regozija no Senhor, a minha rocha está exaltada no Senhor, a minha boca se alarga sobre os meus inimigos, pois me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Já cantamos esse cântico, né? Você sabia que esse cântico é de Ana?
você reconhecer, você se alegrar, a ponto de você cantar ao Senhor de alegria, reconhecendo ali o seu senhorio, reconhecendo a sua soberania. Quando nós vemos Ana e nós vemos Maria, há um paralelo também nisso, né? A gente vê também o cântico de Maria. E o legado que essas mulheres deixaram foi um legado muito grande. Se você for olhar Joquebede, a mãe de Moisés, ela vai dar à luz a uma pessoa que se torna o libertador de Israel e que é responsável, obviamente, como alguém enviado por Deus, né? Mas responsável por 1.500.000 escravos libertos. Tá? Esses números são contados apenas homens. Né? Naquela época, as estatísticas eram feitas apenas, se contava apenas os homens, né? E não as mulheres e crianças. Então, 1,5 milhão. Ana, a mãe de Samuel, né, deixou também um outro legado, um profeta que estaria ali durante o período dos juízes e a instauração da monarquia. E através dessa monarquia, né, o propósito de Deus alcançaria ali até a chegada do Messias, que viria da casa ali de Judá, né? Então, Ana, profeta Samuel, monarquia, de onde viria lá o Messias. Eunice, o grande legado, seu filho Timóteo, filho de um homem grego, né, com outros valores, com outra fé, mas ela o cria na presença de Deus e ele se torna um grande líder da igreja primitiva. Maria cria Jesus. E nós temos aqui uma redenção universal, uma redenção cósmica. Você já parou para pensar o legado que essas mulheres deixaram? A missão que essas mulheres tiveram? Ser mãe não é algo para qualquer pessoa, não. Inclusive, aquelas mulheres que não desejam ser mãe e não o são, o fazem muito bem, porque não é algo fácil. É algo que traz uma responsabilidade muito grande sobre si. E quando nós vemos esses exemplos, nós vemos o quão grande é o papel de uma mãe na criação dos seus filhos, né? Porque esses são a igreja de amanhã. Quando a gente vê essas crianças que vieram aqui à frente, e onde fez aqui uma oração de consagração a essas crianças, é a igreja do futuro, é a igreja do amanhã. É óbvio que vão chegar mais pessoas que vão ser alcançadas pelo Evangelho, mas estas que o Senhor nos deu já é uma grande responsabilidade aí para os pais e mães. Então eu queria deixar essa mensagem essa noite para as mães. Em Êxodo 20, 12, nós temos lá: honra teu pai e a tua mãe, para que te prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Em Efésios 6, 2, nós temos novamente ratificando esse mandamento: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Nós vemos aqui Joquebede desafiando o império, Eunice vencendo o paganismo, Ana, que mudou Israel de um contexto para o outro, e Maria, que deu o Salvador. Nós temos um altar aberto, e eu queria conclamar as mães, neste domingo das mães, de Dia das Mães: mães, orem pelos seus filhos, filhos, honrem as suas mães, igreja, abrace
as mães e os filhos. Você sabia que uma mãe de joelhos, por 10 anos, como é o caso de Ana, gera um Samuel para 40 anos, que foi mais ou menos o tempo de ministério de Samuel. Então vale a pena você se colocar de joelho. Vale a pena você aceitar a missão que o Senhor colocou na sua vida como mãe, né? E nesse culto de missões eu queria deixar essa mensagem para você, mãe, e queria que você fechasse seus olhos nesse momento para que nós fizéssemos uma breve oração. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Pai, queremos te apresentar nesse momento cada uma dessas mulheres, dessas mães que aqui estão, ó Deus. Que assim, ó Deus, como essas 4 mulheres, ó Deus, que nós explanamos aqui na tua palavra, Senhor, que elas possam criar os teus filhos, ó Pai, diante do teu trono, ó Pai. Que elas possam criar os seus filhos, ó Deus, mirando nas tuas promessas, nas tuas palavras, ó Deus, que eles possam crescer, ó Pai, em graça diante de ti, que eles possam ser, ó Pai, a igreja do amanhã, que eles possam, ó Deus, serem homens e mulheres, ó Pai, tementes ao Senhor, que façam diferença nessa terra, ó Pai. Que o Senhor seja com cada uma dessas mulheres, ó Deus. Que o Senhor dê a elas as forças, ó Deus, entendimento, discernimento, ó Deus, no teu espírito, para cumprir esse papel tão difícil, ó Pai. Mas nós sabemos que o Senhor, se o Senhor deu esse papel para elas, ó Pai, é porque elas conseguem, ó Pai. Elas conseguem na tua força e no teu poder. Por isso, ó Deus, nós consagramos cada uma dessas mulheres, ó Deus, e rogamos a Ti, ó Deus, a Tua bênção sobre elas, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Amém.